Olá, amigos do Neurorádio em Pauta, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre AVC hemorrágico. Quais são as principais causas do AVC hemorrágico e quais as dicas que a gente observa no exame de imagem, tanto a tomografia computadorizada quanto a ressonância magnética, que vão ajudar a gente a definir qual foi a causa e quando e como a gente deve prosseguir a investigação diagnóstica. Mas antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Aproveita e acompanha o @Neurorádio em Pauta lá no Instagram também. Tem vários casos super interessantes. Vamos começar? Então hoje nós vamos falar do AVC hemorrágico. Como identificar um AVC hemorrágico, como identificar o sangramento, tanto na tomografia computadorizada quanto na ressonância magnética, e quais as alterações importantes para determinar a sua etiologia. Por que eu sei que aquele paciente sangrou? Como eu posso chegar nessa conclusão utilizando os métodos de imagem? Então, na tomografia computadorizada e na ressonância magnética, o sangramento se expressa de maneiras diferentes. Na tomografia, a gente vai olhar como uma hiperdensidade que vai ter um efeito de massa. Então, as lesões espontaneamente densas, como a gente chama na tomografia, elas são muito sugestivas de presença de sangramento. E aí, a gente tem aquela dica na tomografia de medir em unidade Hounsfield e ver qual é o valor da unidade Hounsfield ali naquela região. O sangramento mais ativo, ele passa de mais 60, ele pode chegar até a mais 100, como se você estivesse fazendo contraste venoso naquele paciente, quando você faz um exame totalmente sem contraste. Então essa é a principal característica do sangramento na tomografia computadorizada. Quando a gente olha na ressonância magnética, aí o sangramento, ele tem uma composição de estilos dependendo da sequência que você olha. O mais clássico é ele ter esse hipersinal no T1. A sequência T1 normalmente é uma sequência que mostra as lesões com hipossinal, porque as lesões têm água e a água fica com hipossinal no T1. Mas no sangramento é diferente, ela fica com hipersinal. Então é uma das exceções que a gente tem para avaliação do T1. Quando tem hipersinal, a gente pensa em algumas alterações específicas e uma delas é o sangramento. Então, mais uma vez, uma formação expansiva espontaneamente hiperintensa em T1, a gente vai pensar com uma possibilidade de sangramento. Lembrar que na difusão, o sangramento agudo, recente, com menos de uma semana, 10 dias usualmente, ele tem restrição. Ou seja, a gente vai ver brilhar muito onde tem o sangue, como a gente vê aqui no interior da lesão, e a gente vai ver restrição no mapa de difusão. O sinal fica bem baixo. Lembre-se que quem restringe também a difusão na região central da lesão são as lesões infecciosas, com pus, os abscessos. Só que eles têm uma característica completamente diferente nas outras sequências. Eles não têm, por exemplo, esse hipersinal no T1 que é muito característico da hemorragia do sangramento. E por último, para marcar que aquilo ali realmente é sangue, a gente pode olhar as sequências de suscetibilidade magnética, que pode ser o T2 estrela ou pode ser o SWI. Nesse exemplo aqui é um SWI. Então a gente vê que o depósito de ferritina e hemosiderina, ele é bem preto, ele tem um hipossinal bem marcado, como a gente vê aqui nessa lesão na região occipital. Ah, mas e o sangramento recente já tem esse hipossinal? Quando ele é muito, muito recente, não. Mas à medida que ele vai amadurecendo, isso aí a partir do segundo, terceiro dia, a gente já começa a ver aquele halo hipointenso no T2 estrela, marcando já que existe uma degradação periférica, ou seja, os macrófagos, a micróglia, né, do cérebro, o macrófago do cérebro, que é a micróglia, vai começando a fazer um componente inflamatório ali naquela região e, portanto, vai começando a fagocitar todas aquelas células que merecem ser degradadas e elas, com certeza, têm o componente M lá da hemácia. Então a gente já começa a ver de uma forma muito precoce. Não tão homogênea quanto a gente vê aqui, porque já era uma lesão antiga, mas a gente já começa a ver o halo e alguns depósitos focais de hemosiderina e de ferritina, mesmo no AVC, no hematoma mais recente. E quais são as principais localizações quando a gente tem que se preocupar onde está aquele AVC? Então existem algumas localizações clássicas que chamam a atenção para determinadas etiologias. Quando a gente vê o hematoma, aqui uma tomografia de crânio sem contraste, se o hematoma ele é bem central, acompanhando a região dos núcleos da base de tálamo, e a gente chama que ele é intraparenquimatoso, né, uma lesão intraaxial, que tem essa hiperdensidade, porque aí é tomografia, e é na região central, a gente pensa tanto como principal etiologia a hipertensão. O que acontece na hipertensão? A hipertensão crônica vai levando a um dano crônico da parede do vaso, a um estresse crônico, isso leva a uma disrupção da camada muscular.
Com isso, a gente forma aqueles aneurismas de Charcot-Burchard. E esses aneurismas, que a gente não consegue ver em nenhum tipo de sequência, em nenhum tipo de exame, são microaneurismas, microlesões da parede por descontinuidade da musculatura vascular, fazem esse sangramento quando existe um pico hipertensivo mais significativo. Então, hemorragias profundas são extremamente sugestivas de acometimento hipertensivo. Mas e quando a hemorragia é periférica? Ou ela é periférica, córtico subcortical, ou ela é lobar, ou seja, ela é muito grande, ela é periférica, pega a região córtico subcortical, mas do lobo frontal, do lobo temporal, em regiões que a gente habitualmente não deveria ver esse acometimento relacionado à hipertensão. A gente vai pensar em outras causas vasculares. E dentre as principais, a angiopatia amiloide, aí a gente vai pela idade, a angiopatia amiloide mais comum no paciente acima de 60 anos. Tem um outro vídeo aqui no canal bem legal explicando a vasculopatia amiloide e quais as alterações de imagem além do que a gente vai falar aqui hoje. A MAVE, a malformação arteriovenosa e os cavernomas, que aí são lesões que podem acontecer em qualquer faixa etária, mas é uma suspeição grande no paciente que é mais jovem, que ainda não tem risco para angiopatia amiloide. E a trombose venosa. Por que a trombose venosa? Não é a trombose do seio que a gente vai ver a hiperdensidade, a gente vai ver o reflexo do infarto venoso. Lembrar que o infarto venoso usualmente é um infarto hemorrágico. Então, na paciente, numa mulher jovem que chega com cefaleia, por exemplo, e uma formação expansiva espontaneamente densa ou com hipersinal em T1, é muito sugestivo da gente pensar em trombose venosa e prosseguir a investigação fazendo angiorressonância ou angiotomografia para identificação de oclusão dos seios venosos e das veias corticais, que podem ser a fonte desse sangramento, desse infarto venoso. E aí uma outra localização para o sangramento, e aqui na verdade vai estar associada a uma complicação e a um pior prognóstico, é se esse sangue chega no sistema intraventricular. Ou seja, se a gente vê imagens como essa, com hemorragia dentro dos ventrículos, ocupando o terceiro ventrículo, os ventrículos laterais, os átrios ventriculares, isso aqui é um prognóstico bem pior, muito mais reservado. Muitas vezes o hematoma está muito junto da borda do ventrículo, como a gente vê nesse caso aqui, e ele cursa com um hemoventrículo associado. Então, isso determina o pior prognóstico, isso também tem que estar presente no laudo. A gente indicar as complicações que esse hematoma está causando. Então, não só identificar que é um hematoma, mas falar qual o efeito compressivo, se ele desvia a linha média, se ele comprime de forma significativa aquela região do parênquima cerebral, se ele vai para dentro do ventrículo e se ele já está causando hidrocefalia, como a gente também vê nesse exemplo aqui, que os ventrículos estão bem dilatados, uma importante redução dos sulcos corticais, ou seja, a gente tem um edema cerebral difuso e uma grande chance de herniação desse paciente se ele não for abordado de uma forma bem rápida e bem precoce. E um outro lugar que nos leva a muita preocupação é a fossa posterior. A fossa posterior não tem para onde ir. A gente não tem como ter formações muito expansivas ali naquela região. Então, qualquer tipo de sangramento de hematoma ali tem que ser acompanhado muito de perto. E a gente sabe que volumes menores, como por exemplo 40 ml, que a gente não se preocupa tanto quando é no compartimento supratentorial, no infratentorial tem que ser abordados de uma forma rápida e muitas vezes tem que ser feita a craniotomia descompressiva, mesmo quando a gente não teria indicação no compartimento supratentorial por conta da redução do espaço naquela região. Então, tanto os hematomas de tronco cerebral, como a gente vê aqui, quanto de hemisfério cerebelar, têm que ser acompanhados muito de perto por conta desse efeito obstrutivo. Eles fazem hidrocefalia muito rápido, fazem sinais de hipertensão intracraniana de uma forma muito rápida, muito agressiva. E aí o tratamento também tem que ser feito de forma bem agressiva. Então, quando eu olho para o hematoma periférico, e aí eu tenho aquelas causas relacionadas, muitas dessas causas eu não consigo ver na tomografia. Eu vou ter que conseguir realmente fazer a ressonância magnética para investigar. E aí é uma das indicações desse exame de ser um prosseguimento de investigação. Então, o que a gente espera achar, por exemplo, se for angiopatia amiloide? Na tomografia, eu só vou ver o hematoma. Mas na ressonância, usando a sequência T2 estreia de suscetibilidade magnética, eu vou ver aqui, por exemplo, que esse hematoma já tem algo que ela teve uma outra alteração, também hemorrágica, antiga aqui na porção mais posterior do hemisfério direito, e que ela tem inúmeros focos de sinal hipointenso, córticos subcorticais, que são alterações muito características da angiopatia amiloide, que fazem um diagnóstico bastante provável dessa doença. Então, mais uma vez, o vídeo no canal de vasculopatia amiloide discute melhor esses achados e é bem interessante para complementar a nossa conversa de hoje. Com relação a uma formação arteriovenosa, a gente pode investigar tanto usando a tomografia quanto usando a ressonância. Isso vai depender do método que você tem. Pensar que em pacientes mais jovens é mais provável que a gente tenha esses tipos de alteração.
ou a MAVE é um cavernoma associado. Então, a MAVE, lembrar que a gente vai ter que fazer uma fase arterial e venosa. Por quê? Na fase arterial, como eu vejo aqui, eu vejo a carótida preenchida, a cerebral média de um lado e de outro, eu vejo unidos, como a gente chama. O tufo de vasos mal formados de comunicação arteriovenosa direta, que a gente chama de nidos, ele tem que ser avaliado. A gente tem que tentar identificar quais artérias estão nutrindo aquele nidos, isso é uma informação importante no laudo, qual o tamanho daquele nidos e em que região do córtex ele está projetado. Se ele está projetado em cima de regiões eloquentes, ele é uma doença mais grave, mais difícil de ser operada, com maior risco de morbidade, tanto no pós-cirúrgico quanto no pós-imediato desse sangramento. Então, são informações interessantes que a gente tem que dar no laudo. Além disso, a gente tem que fazer a fase mais tardia e ver a drenagem venosa. A drenagem venosa que vai para o sistema profundo também recebe uma pontuação maior na gradação das MAVES. Então, se vai veia para a superfície ou se vai veia para o sistema profundo, isso tem que ser avaliado e tem que ser dito no laudo da mesma forma. Então, reparem que nessa fase mais arterial a gente vê bem unidos e que às vezes se preenchem de uma forma muito rápida, porque a gente chama que às vezes estão arterializadas, porque elas estão ectasiadas e elas têm uma comunicação direta arteriovenosa. Não existe aquela passagem pelo capilar que lentifica o fluxo até chegar na veia. Então, na hora que a gente injeta o contraste, a gente já está vendo praticamente muito rápido artéria e veia ao mesmo tempo, tanto na ressonância quanto na tomografia. E o outro jeito bem interessante de avaliar o cavernoma é olhando o T2 estrela na ressonância magnética. O cavernoma é uma lesão silenciosa nas demais sequências e nos demais métodos. A gente só vê cavernoma usando o T2 estrela ou o SWI da ressonância magnética. Então, a gente vê esse foco de marcado sinal hipointenso. Isso é a marca do cavernoma. Cavernomas maiores podem ter alguma expressão nas outras sequências, tem aquele aspecto em pipoca que a gente fala. Você vê uns pontinhos brancos no meio do T2, no meio do T1, mas aí são cavernomas maiores. A gente não pode esperar ver isso para chamar que é cavernoma. A gente tem que procurar ativamente no T2 estrela, no SWI, o artefato de suscetibilidade magnética causado por aquela malformação vascular e identificar, sim, a lesão. Uma coisa importante do cavernoma é que muitas vezes ele está associado do angioma venoso, como nesse caso que a gente vai discutir agora. E o angioma venoso, muitas vezes, ele chama mais atenção, mas a gente tem que pensar que o risco de sangramento maior, muito mais significativo, é do cavernoma, e não do angioma venoso, que é uma estrutura que a gente vê de forma bastante frequente em exames de rotina, que a gente acaba descrevendo, mas tem uma implicação prognóstica muito baixa. Geralmente, eles não estão associados a nenhum risco maior de sangramento e de evento vascular. Lembrar que o cavernoma, ele também não é identificado na arteriografia digital. Então, se for uma das suspeitas, não adianta passar direto para a arteriografia digital sem investigar com a ressonância magnética. Na MAVE, por exemplo, se a gente já identifica uma MAVE na tomografia, a gente já pode partir, sim, para o estudo usando a angiografia digital, que ela já pode ser, além de diagnóstica, terapêutica. A gente já pode iniciar o tratamento da MAVE fazendo algum tipo de embolização já nesse primeiro momento do diagnóstico, visando tentar conter um pouco da hemorragia do que está acontecendo, do mesmo jeito que acontece com os aneurismas. Então, agora eu queria discutir esse caso com vocês do cavernoma, mostrando a importância dessas duas situações ocorrerem em conjunto e delas ocorrerem de forma isolada. Então, esse é um paciente em torno dos seus 40 anos que veio procurar a gente por déficit de memória e a gente vê no T1 sagital como existe uma alteração no compartimento supratentorial, os sulcos são normais, os ventrículos normais, nada que chame muita atenção, a não ser uma estrutura alongada hipointensa aqui no T1 no hemisfério cerebelar. E aí, quando a gente põe no FLAIR, na verdade, o FLAIR é que mostra essa estrutura tubuliforme alongada com hipersinal, que no hemisfério cerebelar à direita, insinuando-se a região supracerebelar e que tem uma área estranha de hipossinal associada que não é bem identificada no FLAIR. Quando a gente olha na sequência-chave, no T2 estrela, que é o exemplo de sequência de suscetibilidade, tem uma área de marcado hipossinal associada a essa estrutura tubuliforme que a gente vê aqui em contiguidade. Na difusão, não existe alteração apreciável, não tem restrição nem facilitação da difusão. No T2 coronal, mostra de uma forma mais evidente essa estrutura tubuliforme ao longo do parênquima cerebelar à direita, estendendo-se aqui a região espaço licórico supracerebelar, e com essa ramificação distal, que é o que a gente chama de
aspecto em cabeça de medusa que fica muito melhor identificado no pós-contraste, como a gente vê aqui nessa sequência T1 com supressão de gordura, mostrando toda essa ramificação da estrutura tubuliforme e ela correndo de forma alongada em direção ao espaço licórico, que é a alteração clássica descrita como o angioma venoso, como Sinus-Lawes, anomalia do desenvolvimento venoso. Muitas vezes a gente vê estruturas dessas menores, menos calibrosas, menos significativas, que só vão aparecer realmente se a gente fizer o contraste venoso. A gente descreve no laudo, mas usualmente elas são lesões sem maiores riscos de sangramento. O grande problema do angioma venoso é estar associado ao cavernoma. Então, assim que a gente identifica um angioma venoso, a gente tem que procurar o cavernoma para essa informação sair no laudo. Reparem que a gente não vê o cavernoma no pós-contraste. Ele era pequeno e, como eu falei, os maiores a gente consegue ter alguma alteração nas outras sequências, os menores não. Então, ele é uma sequência que passa em branco pelo contraste. Por isso que a gente não pega nenhum método a não ser a sequência de suscetibilidade magnética que a gente faz especificamente na ressonância magnética. Voltando para os nossos casos e para as nossas alterações relacionadas às possibilidades de AVC hemorrágico, existe também a hemorragia subaracnoide. Muitas vezes a hemorragia subaracnoide é classificada como um AVC hemorrágico porque quer dizer que é um sangramento dentro do cérebro, mas ela tem características bem específicas e uma localização também específica. Ela está no espaço subaracnoide. Então, usualmente, a gente não vê como uma formação expansiva. Muitas vezes, a massa, a hiperdensidade, o hipersinal no T1, ele também pode romper para o espaço subaracnoide e ter hemorragia subaracnoide associada. Isso acontece, por exemplo, nas angiopatias amiloides, e a gente pode ter siderose cortical, que é um dos critérios associados. Com relação à hemorragia subaracnoide primária, que está totalmente localizada ali, a gente tem que pensar em duas grandes causas, que é o trauma, e aí vai ser uma história muito específica, o paciente vai chegar da rua com essa história no trauma, a gente vê nas emergências, e os aneurismas, que o paciente estava muito bem, pode ter uma cefaleia súbita, com perda de consciência e um sangramento bem importante, bem grave. Então, os aneurismas e o trauma são as duas principais causas. Como eu falei, a angiopatia amiloide ou até mesmo a espontânea, acontece espontânea, a gente tem que buscar insistentemente procurar um aneurisma que não pode ser visto muitas vezes no primeiro exame de angiografia. A gente tem que fazer 2, 3 exames para ter certeza que não existe nenhuma alteração vascular naquele paciente relacionada à formação aneurismática. Então, aqui eu trouxe um exemplo da sequência TOF, que é feita na ressonância magnética. Ela é uma sequência que a gente consegue fazer sem contraste. Então, o paciente que muitas vezes está grave ajuda a não intoxicá-lo ainda mais com o contraste. E ela vai permitir, usando essa reconstrução aqui, a gente faz o MIP e o VRT, o Volume Rendering, que a gente chama, e a gente transforma uma imagem 3D em 2D, então você consegue ter uma definição muito boa da parede do vaso e mostrar todas essas formações, aqui a sequência cru e aqui sinalizando todas as alterações que ele tem, então um aneurisma de comunicante anterior, um aneurisma aqui na carótida e outro aqui no ramo mais distal da artéria cerebral média. Então, pequenos aneurismas a gente consegue ver com VRT, usualmente a partir de 2, 3 milímetros a gente já identifica, mas se você não vê, o paciente vai ter que prosseguir a investigação diagnóstica com a arteriografia digital. E como eu falei, a arteriografia já pode ser inclusive terapêutica e já prosseguir com a microembolização do aneurisma, se for possível, se for viável. Então, a ressonância já permite muitas vezes essa identificação das pequenas lesões que levaram a esse sangramento. Lembrar que o sangramento vai estar, então, no espaço subaracnoide, ele pode estar desenhando o tentório cerebelar, como a gente vê aqui, ele pode ocupar as cisternas perimesencefálicas, junto às cisternas, desenhando ali o polígono de Willis e ser mais circunscrito interhemisférico, dependendo de qual aneurisma sangrou, de qual foi a localização daquele vaso e do quão intenso foi esse sangramento. Se leva a um acometimento difuso do cérebro ou se vai ficar mais restrito realmente na área onde sangrou o aneurisma. E qual é essa abordagem inicial que a gente tem que fazer? O paciente chegou, fez a tomografia e eu vi que tem um aneurisma. O que eu tenho que dar de informação? Então, primeiro, medida, estimativa de volume. A gente vai pegar no corte axial os maiores eixos e fazer as duas medidas perpendiculares. E como é que eu vou ter a terceira medida? Eu posso botar no plano sagital, coronal, e medir a medida longitudinal. Mas eu posso fazer de uma outra forma também. Eu posso contar quantos cortes aparecem a lesão e multiplicar pela espessura de corte. Se você está numa tomografia nova, a espessura de corte é muito baixa, pode ser 0,6, por exemplo. Você pode multiplicar até direto pelo número de cortes, que você vê o aneurisma de uma forma mais rápida, vai dar uma estimativa muito próxima. Ou se você quiser ser um pouco mais purista, multiplica também
pela espessura do corte. Então, A vezes B vezes C dividido por 2 vai te dar uma estimativa de volume. Quanto maior o volume, pior o prognóstico. E aí a gente vai seguir sempre essa linha de raciocínio, lembrar que na fossa posterior, volumes menores já tem um prognóstico pior por conta da dificuldade de expansão daquela região. Todo o efeito compressivo que esse aneurisma causa. Então, comprime ventrículo, desvia a linha média, reduz a amplitude de sulco, tem muito edema vasogênico ao redor, e aí a gente tem que observar a hipodensidade ao redor dessa lesão. Se tem já hidrocefalia associada, se teve comunicação com o ventrículo ou com o espaço subaracnoide, tem hemorragia subaracnoide associada. Então, são informações importantes que ajudam a determinar o prognóstico do paciente e são claramente vistas nesse exame inicial de tomografia computadorizada. Então, na TC sem contraste a gente vê isso. A gente pode partir, dependendo da localização, se a suspeita realmente é que seja um hematoma lombar, periférico, que não cumpre os requisitos de ser o mais comum de hipertensão, a gente faz já a angiotomografia com o paciente ali na mesa de uma forma bastante rápida. E aí na angio a gente vê o spot sign, que é esse foco de realce muito significativo no meio do aneurisma. Isso significa que está sangrando ativamente. Então é importante essa informação existir. Se for feita uma evacuação cirúrgica, ele vai sangrar lá na hora, vai complicar a cirurgia. O médico precisa saber. Então se ele está com esse spot sign, existe um risco muito grande de haver aumento do sangramento nas próximas 24 horas. E esse paciente piorar neurologicamente. Então, é uma informação importante de estar no laudo se foi feita a angio-TC, para que a gente não perca a oportunidade de tratar esse paciente da melhor forma possível. E aí, você repete em 24 horas e você vê o estrago que acontece com um paciente que tinha um hematoma pequeno, mas que tinha o spot sign e que realmente tem um crescimento muito significativo, com desvio importante de linha média, com hemoventrículo, com um prognóstico bem ruim, com um estado neurológico bem grave. Então, é importante, principalmente essas duas informações do volume e da presença do spot sign. E aí, quando eu tenho que prosseguir a investigação? Então, como eu falei, se a hemorragia lobar, se o paciente é jovem, com menos de 45 anos, não tem riscos cardiológicos, eu não tenho história de alterações de arritmia, não tem hipertensão, não tem nenhuma doença e teve um sangramento e tem algumas outras hemorragias cerebrais associadas, por exemplo, eu posso já partir para a angio-TC, como eu falei, ela é mais rápida e disponível, a gente já vai poder dar essa informação do spot sign. A única desvantagem é que ela usa o contraste iodado e não identifica as lesões vasculares, como eu falei, com relação ao cavernoma. Mas já é uma informação inicial importante, até porque a gente já pode identificar a MAV ou alguma outra malformação vascular. A gente pode partir, se tiver essa disponibilidade, aí é o grande problema da ressonância, ela ser disponível ou tolerada, muitas vezes o paciente está muito grave e é difícil a gente deixá-lo lá 30, 40 minutos dentro de um aparelho para fazer o exame, mas ele vai permitir a identificação tanto da angiopatia amiloide quanto dos cavernomas e a gente tem a possibilidade de fazer sem contraste se o paciente já estiver num quadro muito grave com relação à nefrotoxicidade dos contrastes, principalmente do contraste iodado. E para hemorragia subaracnoide, a gente pode partir direto para a angiografia digital, buscando realmente os aneurismas e já tentar essa abordagem diagnóstica e terapêutica. Então, por que é importante a gente saber? Porque eu não quero ser, eu não vou ser neurologista, eu não vou ser neurocirurgião, nem vou ser radiologista, mas você vai ser médico e vai passar por alguma questão de residência. Então, é muito comum a gente ter, como nessa prova da USP do ano passado, de você ter questões relacionadas a surgimento de lesões muito comuns da emergência. Então, uma paciente jovem que teve uma perda neurológica súbita, hipertensa controlada com medicação, estava com a pressão alta, mas também estava com uma alteração cerebral importante. Qual era o diagnóstico? Então, a gente já vê aqui que é uma hemorragia cerebral. Por si só, ela já seria essa resposta. Ela está dentro do parênquima, ela é intraparenquimatosa, mas ela é secundária, olha só, ela é periférica, é uma paciente jovem, hipertensa leve controlada. Então, eu não tenho por que pensar numa causa relacionada à hipertensão. Uma segunda pergunta aqui poderia ser, e agora qual é o próximo passo? Você está satisfeito com essa informação ou você acha que você tem que prosseguir a investigação diagnóstica? E aí se põe uma questão aqui que a gente não falou, que é em relação a se injeta ou não contraste em todo paciente que tem AVC hemorrágico. Porque o AVC hemorrágico pode ser uma representação de tumor. Ele não estava em nenhuma das opções lá, mas ele pode estar em qualquer localização. E aí o contraste ajuda a gente a definir que existe uma lesão. Muitas vezes que existe uma outra lesão em outra localização. Então é importante a gente investigar
nos pacientes que fogem desse quadro característico e também procurando os tumores. E aí, se você está interessado em gliomas, também tem uma aula aqui no canal, 2 aulas, uma de sequência avançada e uma de sequência convencional. Muito legal para você tirar suas dúvidas de como avaliar os tumores. Não perca! E eu queria agradecer a vocês por ficar comigo aqui no canal, por assistir esse vídeo. Tem várias recomendações a partir desse vídeo que são muito interessantes para você aprofundar seu conhecimento em relação à neuroimagem. E não se esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, siga a gente também lá no Instagram. Te vejo lá e aqui. Um abraço e até a próxima.